Rodrigo Barros e você. Oferecimento Flexform, excelência no que faz. HP. Seja muito bem-vindo à primeira edição do nosso programa Rodrigo Barros e você, aqui na nossa TV+. Eu quero externar a você o meu carinho e também a honra de fazer parte agora aqui de todo esse time da TV+, estar sempre com você, de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite, trazendo entrevista com os principais líderes do mercado corporativo, empreendedores, autoridades políticas e também personalidades. E ainda estaremos trazendo coberturas exclusivas de grandes eventos no Brasil e no exterior. Portanto, é um grande prazer e eu quero compartilhar com você, desde o programa de hoje, a minha felicidade. Para começar essa história aqui na TV+, uma homenagem ao nosso querido Carlos Carreira, a quem eu deixo um grande e forte abraço. Estivemos na cobertura do lançamento do livro Collector's Book Nação Corintiana. O Carreiras, que assim como eu, é um corintiano fanático. Se você não é corintiano, não tem problema, porque o Collector's Book não ficará apenas no time do Corinthians, mas o Santos também terá, o Flamengo também terá, e quem sabe você que é São Paulino, você que é palmeirense, também pode ter o Collector's Book. A gente vai começar o programa de hoje com essa cobertura e eu quero dizer o seguinte, hoje a gente tem aqui uma participação muito especial do fenômeno, ele mesmo, Ronaldo Nazário, grande jogador da seleção brasileira, jogador do nosso país, mas que de fato criou uma identidade única com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu espero que você goste do programa de hoje e, é claro, de domingo a sexta-feira, nos acompanhe às 11h30 da noite aqui na TV+. Seja muito bem-vindo e aproveite! Ao meu lado, o grande presidente André Sanches, ele que tem feito uma história brilhante no Corinthians e essa mais uma conquista, né, André? É uma honra para nós, né, ser o primeiro clube da América Latina a ter um livro desse nível, né? E desde que eu assumi a gente procura atender todas as camadas da sociedade, ou melhor, todas as camadas de corintianos, né? Que nós temos corintianos e são maioria em todas as camadas, então tem produto para todos os gostos e todos os bolsos. Andrés, a gente tem percebido durante essa sua gestão, uma belíssima gestão focada em planejamento, você conseguiu, a sua gestão teve grandes ideias e essas grandes ideias trouxeram diversos frutos para o Corinthians. Como é que está esse teu planejamento? Você tem essa preocupação com a sua saída para ter um futuro com o mesmo sucesso? Olha, eu quando assumi o Corinthians era terra arrasada, só quem viveu o Corinthians sabe como é que estava o Corinthians e eu nunca prometi títulos. Eu prometi sim a reestrutura do clube, dar paradigmas ao Corinthians, resgatar a credibilidade, trazer a estrutura novamente forte para o Corinthians e isso eu consegui. Título veio alguns, me sinto privilegiado também. E nos próximos presidentes daqui para frente, aí sim nós vamos trabalhar bastante e só para título, né? O CT pronto, o estádio pronto, você só tem a conquista daí para frente, manter o patrimônio e ganhar título. É óbvio que, pela história que eu tenho no Corinthians, eu saindo, preocupa não só a mim, mas todos os corintianos e eu como corintiano também. Claro. Mas eu, se Deus quiser, vou fazer meu sucessor e sou conselheiro vitalício do clube e vou trabalhar junto para o Corinthians continuar crescendo e seguir o planejamento com alguns acertos e alguns erros para a gente fazer a melhor maneira possível. Você sempre fez parte do conselho, sempre participou e foi ativo no Corinthians. Mas agora, sendo presidente, você ganhou uma nova vitrine. Isso traz ônus e traz bônus. Qual que está em cima aí, o ônus ou o bônus? Com sinceridade? Sinceridade. Num país hipócrita e preconceituoso como o nosso, se tornar público é crime. Então é ônus total? Total, poucas horas de alegria. Mais amigos ou não? Não, mais amigos não, mais colegas, mas perdi alguns grandes amigos. Que nem sempre dá para acomodar a todos. Qual foi a tua principal realização no Corinthians? E aí, profissional e aquela emocional mesmo? Não, profissional não tem porque eu sou amador, né? Eu não ganho nada no Corinthians, pelo contrário, perco. Mas a maior realização foi eu ter apoiado a comissão do conselho que fez o novo estatuto
e que dali para frente não tem mais dono no clube e não tem reeleição, não tem nada, e o Corinthians está na modernidade, que é o que precisa ser. Cada um tem que se dedicar 3 anos por paixão e o restante tem que deixar os outros trabalhar, que é um projeto para o clube e não para pessoas. Você já pensou no teu futuro, você que é empresário, tem o futuro ligado ao esporte? Como é que tá isso? Meu futuro é resgatar minha vida pessoal, voltar a minha convivência da minha família, viver as minhas empresas novamente, e o futuro a Deus pertence, mas eu, largando o Corinthians, dificilmente eu pego outro cargo. Tem uma frase que eu já ouvi, que é o seguinte: o cara, quando tem muita sorte, o sujeito fala assim, bom, aquele cara ali é um cara de sorte, se ele pular, não importa de onde é, eu pulo junto. E você tem formou uma grande amizade com o Ronaldo, e o Ronaldo é um cara de muita sorte. Tem alguma coisa programada aí com ele para o futuro? Onde ele pular, eu tô atrás. André Sanches, boa. Obrigado, André. Eu estou ao lado de Pedro Sirotsky, sócio da editora Toriba, que hoje lança esse fenômeno, que é o livro dessa nação, desses 30 milhões de fiéis corintianos. Prazer estar com você e parabéns, viu, Pedro? Prazer também te conhecer pessoalmente. É muita alegria viver essa noite, poder conversar com todo mundo, né, e falar sobre esse momento que é histórico em todos os sentidos, né? Porque esse projeto aqui sela, né, as celebrações do centenário do Corinthians, né, de um jeito único, de um jeito absolutamente exclusivo, né? Agora, Pedro, existe justamente essa palavra, eu acho, exclusividade. Isso. Tem uma peculiaridade no livro que é o próprio formato dele. Tem várias peculiaridades. A começar pelo formato, que é um mercado novo que está sendo trazido para o Brasil em termos de alternativa de segmento na área de exclusividade. É o primeiro livro feito, o que se chama de collector book, na história da América do Sul. E o Corinthians é o primeiro time das Américas a ter um livro destas dimensões. E como é que foi pensado esse projeto? Porque eu sei que vocês, na verdade, têm outros projetos vindo por aí, inclusive um com o nosso piloto Emerson Fittipaldi, também um grande ídolo do nosso país. Agora, pensar o livro, quando você pensa em Corinthians, que fala de uma nação específica, como é que é isso? Conta pra gente. Isso significa um trabalho de 2 anos de pesquisa, de investigação, de contato com gente que participou da história, de buscar aqueles que não mais vivem, mas os seus antepassados para contarem um pouco da história, depoimentos de celebridades corintianas e depoimentos do corintiano puro, do borracheiro, do barbeiro, entendeu? De todas as histórias que vocês ouviram, eu tenho certeza que existem algumas que são especiais. Cita uma pra gente. Olha, vale a pena ler o depoimento do Boni, grande Boni, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, que ele conta uma história. Eu conheço o Boni há muitos anos, mas não conhecia essa faceta da vida dele, que a última vez que ele viu o seu pai foi antes de um jogo do Corinthians. O seu pai se despediu, foi para o jogo e ele nunca mais viu o pai. Então, tem histórias que ficam marcadas. Essa me arrepiou, eu confesso. Pois é. E agora, eu vou contar aqui uma coisa sua, que é uma coisa muito especial, mas eu tenho certeza que o seu coração foi mexido depois desse livro com a nação corintiana. Eu já sei que você vai falar. Mas o Pedro é gremista, também de uma grande nação. Que você conta pra gente uma passagem sua no estádio com o Grêmio, que foi uma passagem diferente na tua vida. Olha, eu teria muitas para contar, mas talvez uma das mais marcantes da minha vida foi em 1995, que eu fui assistir em Medellín a final da Libertadores, que para o Grêmio bastava um empate para ser campeão, e nós éramos 100 gremistas num estádio de 80 mil pessoas. Uau. E o Grêmio saiu perdendo, e aos 30 do segundo tempo teve um pênalti a seu favor, e o Dinho marcou para o Grêmio, e o Grêmio saiu de lá bicampeão da Libertadores. Imagine o sofrimento. Nós, gremistas, assim como os corintianos, para termos alegrias, precisamos passar por muito sofrimento. Eu ia falar sobre isso. Essa sua história é normal quando a gente fala de Corinthians também. Parabéns, obrigado, prazer estar com você, sucesso nesse grande projeto. Obrigado. E nos próximos. E parabéns para a nação corintiana, que passa a ter como parte da sua história um livro desse tamanho. Os próximos tem Roberto Carlos, o ano que vem nós faremos o centenário do Santos, o livro do Flamengo, Emerson Fittipaldi, 2013 tem Ronaldo Fenômeno e Seleção Brasileira. 2014. Para 2014. Prazer estar com você. Abração, obrigado. Sucesso.
Ao meu lado, um craque do marketing, Rosenberg, diretor de marketing do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje, mais uma conquista, né? O Corinthians tem conquista todo dia. Graças a Deus, a Fiel responde bem a tudo que a gente faz. E esse livro é uma introdução, é um conceito novo de livro. É um registro, assim, da nossa história magnífica. E é mais um recorde do Timão, né? Aliás, o Andrés falou uma coisa curiosa, Rosenberg. Ele falou o seguinte, o corintiano, ele é líder em todas as camadas, inclusive na camada que vai comprar esse livro. Né? Exatamente. Nenhum clube tem tanta participação da classe A na sua torcida quanto o Corinthians. Então, nós temos que produzir uma camiseta de R$30 para concorrer com a pirataria e temos que produzir um livro desse. Eu acho que tem duas coisas fundamentais para a gente falar aqui, e você é um dos grandes... Eu sei que você tem um super time trabalhando com você, o Caio e todo o pessoal, mas é um dos grandes mentores desse time. O Corinthians deu um show de marketing nos últimos anos. A que você atribui o principal pilar, ou se não é um, mas os principais pilares deste show de marketing? É um só, é a Fiel. A vontade, o desejo que a Fiel tem de se apossar de tudo que tem a ver com o Corinthians torna a nossa missão muito fácil. Nós simplesmente liberamos, soltamos a franga, é isso aí que nós damos. Entendi. E a receptividade é enorme, seja quando a gente patrocina uma equipe de corrida, ou Fórmula Truck, o que for, pega. E agora com o Anderson, como fanático que eu acho que nós vamos sair aí com algumas academias e vamos continuar inovando. Sensacional. Agora tem uma coisa que é importante, acho que vale também a gente falar. O Brasil ainda sempre pensou de forma muito amadora no futebol. E o futebol, se a gente for olhar para a Europa, é um dos maiores negócios do mundo. Você acha que com esse crescimento do Brasil, e a gente já vem percebendo isso, a profissionalização dos clubes, isso é uma tendência de fato? Você acha que isso deve maturar em quanto tempo? Eu acho que é irreversível. Se você olhar, apesar do Corinthians ser mais retumbante, como tudo que acontece com a Fiel, mas olha a revolução no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Santos, olha que desempenho espetacular da diretoria. E isso é muito bom porque a gente só concorre entre os clubes na hora do jogo. Fora disso, a riqueza de um é a riqueza do outro. Eu não consigo vender minha camisa cara se eu for jogar com o Palmeiras derrubado. Eu preciso de um Palmeiras forte. E isso está pegando que nem pólvora. Eu acho que a Copa vai ser um catalisador importante. E para nós o próximo marco é a inauguração do estádio. O Corinthians com o estádio, com todas as propriedades, a comodidade que o estádio oferece, vai mudar de liga, nós vamos nos aproximar muito de um clube europeu. Existe uma preocupação desses 30 milhões de fiéis, que é a saída do Andrés da gestão. Como é que isso fica no time como um todo? O planejamento continua? Está pensado a médio prazo? Está pensado a longo prazo? Olha, a gente já está pensando na eleição do Andrés quando terminar o mandato do Mário Gobi. A gente trabalha com um planejamento de 6 anos, a continuidade vai ser total. O orçamento de 2012 já é feito a 4 mãos. E o mais bonito é isso. Se a oposição ganhasse, o nosso quadro de oposição é muito melhor do que a oposição dos outros. Então, é uma ideologia que entrou no clube. Talvez a gente tendo caído tão baixo em 2007, com a frequência nossa nas colunas policiais, com a queda para a Série B, aquilo deu um instante de nacionalidade. E a República Popular do Corinthians veio para ficar. Prazer estar com você. Quero registrar aqui, como corintiano que sou, o carinho que eu tenho por essa gestão e parabéns por tudo que vocês fizeram e fazem pelo nosso timão. É obrigação. Muito obrigado. E você acompanha o lançamento do Collector's Book Nação Corintiana, esse exclusivo livro, apenas 1.500 exemplares. Eu estou aqui com o meu HP Elitebook e o site corinthians.com.br é onde você pode saber mais sobre o livro, que vai de 6 a 15 mil reais, é isso mesmo. Agora nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos direto da festa. Continue com a gente.
Time made a change. It's my time for you, your time for me too. Our time to dance, our time to sleep, our time for sunshine, our time for living. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. To sleep, our time for sunshine, our time for living. Ricardo Bonhausen, sócio da editora Toriba, idealizador dessa belíssima obra. Bom, primeiro quero te dar os parabéns, mas eu estou super curioso para saber como é que surgiu a ideia do livro. Olha, a ideia desse livro surgiu da ideia de um outro livro, que é o livro da Seleção Brasileira de Futebol, que nós vamos editar em 2013, durante a Copa das Confederações. Nós víamos à época que não havia um mercado de grandes formatos e edições limitadas no Brasil. E aí a ideia foi, vamos tentar vender isso para os nossos clubes. Como vinha o centenário do Corinthians, que nós não conseguimos fazer para o centenário, porque durou 2 anos e 8 meses esse trabalho, o Corinthians é o primeiro a ser lançado. E outra, eu sei que você não é corintiano, mas é também de uma grande nação que é o Flamengo. Mas no fundo, eu já sou um pouquinho Corinthians. Eu tenho prazer em dizer isso, porque 2 anos e 8 meses depois, olhando fotos... Uma foto dessa moça aqui, apaixonada. A gente tem que entender que o corintiano é um ser diferente. E então me agrada muito ser rubro-negro e corintiano também. Ricardo, fazendo o livro, quais foram, eu não vou falar qual foi, porque certamente tem vários, mas quais foram as principais passagens ali que você falou, poxa, não é possível que isso aconteceu? Olha, a principal passagem foi a venda para o Corinthians, em que o Rosenberg comprou em exatos 15 minutos a ideia. Isso me marcou. Depois foi... Se você tiver que explicar a ideia, porque ela não é boa, né? Não, se tiver que explicar não é boa, mas enfim, ele comprou a ideia. Depois foi a pesquisa, que durou 1 ano praticamente. Eu não quero que você leia um livro de 40 quilos ou 30 quilos, eu quero que você veja um livro de 40 quilos. E tinha que ter um certo significado isso aqui. E, finalmente, quando esse livro embarca para a Itália, não é? Ele embarcou num pendrive para a Itália para ser rodado e produzido na maior gráfica do mundo. Isso é sensacional. Maravilhoso. Vamos olhar aqui. Olha aqui, a gente fala da fé. A fé é uma coisa muito importante para o corintiano. Vamos ver aqui. Olhar. O livro tem esses flips grandes, não é? A fé é uma coisa espetacular. É, de fato, o meu capítulo predileto. Eu nunca vi um time com tanta fé. Repare isso aqui. Veja isso. Não é? Maravilhoso. Deixa eu ler o que está... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler a passagem aqui falando sobre fé.
Vamos ler aqui, ó. Os corintianos frequentam inúmeros templos. Muitos infiéis costumam dizer que o Corinthians não possui um estádio próprio para a prática do seu culto. Mas a verdade é que a fiel torcida sempre torna para si qualquer estádio em que o Corinthians estiver presente. Essa até arrepia, hein? E aqui, ó, para não deixar isso longe, a gente também foi buscar a Europa nesse livro. Tem essa foto maravilhosa e tem um Rafael, o São Jorge de Rafael, aqui, exatamente, de Rafael aqui no nosso livro. Sob a proteção do São Jorge. Sob a proteção do São Jorge. Então, isso é uma obra única, são 1.500 exemplares, nunca mais poderão ser reimpressos, eles são assinados, são numerados, vai acabar. 1.500. Apenas 1.500, nunca mais. Quem quiser o livro, como é que faz para comprar? Você entra no site da editora, você compra ou você vai na livraria Cultura, onde começa a partir de amanhã a ter vendas, e dentro de 15 dias na livraria da Vila. Ponto. Portanto, Livraria Cultura, Livraria da Vila e no site da Torino. E no site da Torino. Prazer estar com você, sucesso. E eu, como corintiano, estou feliz pela obra. Eu espero que você seja, então, o primeiro a comprar aqui hoje. Vamos lá? Vamos lá. Ao meu lado, Luciano Huck, esse grande corintiano, que aliás tem um super depoimento especial. Luciano, o Corinthians vem cheio de conquistas, eu conversei há pouco com o Andrés e eu disse a ele que o Corinthians é uma emoção a cada conquista. É, bacana, acho que tem uma relação forte com o Corinthians, gosto muito, acho que é a terceira geração da minha família, espero que meus filhos também sejam. Criar 2 corintianos no Rio de Janeiro não vai ser muito fácil, mas estamos aí, acho que estou muito feliz com o livro, acho que é uma obra de arte. Tem um tema que é importante, que é o esporte do país. O Brasil vive uma verdadeira década esportiva. Você acha que o país está com um pensamento forte para aproveitar, de fato, as verdadeiras oportunidades que o esporte pode trazer na formação dos nossos jovens? Você que sempre se preocupa com isso. Acho que sim, acho que o esporte faz parte de para construir um país mais legal, o esporte faz parte, sem a menor dúvida. Algum dia você pensou que fosse criar essa verdadeira identidade com o Corinthians? Uma vez que a gente está dentro de campo e assume o compromisso de jogar por um clube, a gente sempre dá o máximo, 100% para aquele clube. E comigo foi assim enquanto jogava. E agora eu vou continuar dando, porque eu virei realmente um grande corintiano. Mas você passou por vários clubes, você é o fenômeno. E o Corinthians, na verdade, virou o fenômeno da tua vida. O Corinthians virou realmente o fenômeno da minha vida. Bem dito. Para quem é corintiano, a data 13/10 de 1977 foi uma data histórica. Foi a quebra do jejum. Ao meu lado, o responsável por essa quebra, grande artilheiro Basílio. Prazer estar com você aqui, comemorando mais um título do Corinthians, mais uma conquista. Não, eu que agradeço, né? Obrigado. Mais uma homenagem que a gente está aí, né, recebendo. Eu praticamente sou acostumado a dizer, né? Eu estou representando toda aquela família constituída pelo Oswaldo Brandão e Vicente Mateus. E é gostoso de você ter passado para a história e passar da história do lado positivo e importante na vida do clube. Agora você falou uma coisa importante na tua fala aqui, que você disse o seguinte: o Andrés está resgatando a importância dos grandes jogadores que que passaram pelo Corinthians. Isso foi esquecido por um tempo, Basílio? Foi esquecido por um bom tempo, né? Eu acho que desde quando esses jogadores pararam, eles não tiveram essa reciprocidade por parte do Andrés, né? Esse carinho que nós estamos tendo no clube. Hoje você tem a liberdade de chegar no clube, subir e falar, pô, preciso falar com o presidente, ele está lá com as portas abertas para te receber. Eu acho que o resgate, não só a respeito disso, mas principalmente de hoje nós podemos falar do nosso CT, do nosso estádio que está a todo vapor. É muito gostoso. Eu acho que o Andrés é o cabeça e o mentor de tudo isso. Você faz um trabalho social importante. Aliás, um dos livros será doado para a tua entidade.
E o Brasil vive uma década esportiva em que, se aproveitarmos de fato essa década, as crianças daqui 10 anos, ou seja, a criança de 10 anos hoje, quando ela tiver 20 anos, boa parte da formação dela estará no esporte. É a hora do Brasil aproveitar isso? É hora porque você veja bem, Copa do Mundo, Olimpíadas, eu acho que a gente tem que ver com mais carinho, né? A partir do momento que nós temos aí um imenso, né, atletas com qualidade para estar representando o país, eu acho que tudo isso é de suma importância. E eu sou daqueles que continuo dentro do esporte, acompanho o meu Corinthians para tudo quanto é lado, né? E é muito gostoso da gente estar aí ansioso, não só por esse campeonato, mas aguardando também a inauguração do nosso estádio. Corinthians, sempre Corinthians, prazer estar com você. Prazer é meu também, um abraço a todos. Obrigado. E esta foi a cobertura do lançamento do livro Collector's Book Nação Corintiana. Mais uma vez eu quero registrar o carinho e a honra que eu tenho de estar apresentando aqui Rodrigo Barros e você, de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite na TV+. Muito obrigado a você pelo seu carinho, também é claro pela sua audiência, e eu te espero amanhã às 11h30 da noite. Até lá! To sleep, our time for sunshine, our time for living. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to shine. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. Sun is coming up for us. It's our time to... Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil, com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Rodrigo Barros e você. Oferecimento Flexform, excelência no que faz. HP.